Esse aqui é o SQS, o podcast da Revista Oeste. Toda quarta-feira no ar tem um episódio novo. Hoje a gente vai falar de ciência com o professor Marcos Eberlin, que tem esse livro aqui, entre outros. Quantos livros são? Dago, são 3. São 3? 3, esse é o primeiro. Bom, é o primeiro. É. Muito prazer ter você aqui, vai ser um papo muito agradável, tenho certeza disso. Obrigado por você ter vindo. Privilégio todo meu. E a gente está aqui também com o Vitor Marcolin, nosso confrade. Confrade, um prazer estar aqui novamente convosco. O Gandalf. Isso aí, Gandalf. O Gandalf frequenta o Jaça, sem cabelo e sem barba. Disfarçado aqui. E pela primeira vez a Júlia Xavier. Oi, que prazer. trabalha na arte aqui também. E a Júlia, ela... aqui pouca gente sabe, mas a Júlia tem um parentesco com o professor Xavier, né? Do X-Men. Com certeza. Então, a coisa do criacionismo e tal, e mutação, tá tudo muito... Tá tudo ligado. Muito ligado. Você também ouve, né? Vozes. Muito, né? toda hora. Pô, Júlia, muito legal você ter vindo. Obrigada. Queria muito que você você, viesse. Dago. Muito legal mesmo. Uma honra estar aqui. O Marcos, é o seguinte, eu fui criado, como quase todo mundo, no darwinismo. Aprendi, darwinismo é a verdade absoluta, né? Aí eu aprendi também que o criacionismo é uma coisa de pirado, de gente que não... de fanático e tal. Então eu vim com a cabeça aberta, cortei o cabelo até para ficar mais ainda exposto, para você explicar o que é o criacionismo e por que você é um criacionista. Dago, é uma impressão que todos têm, que realmente você hoje em dia crê em Deus, crê que um ser todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente tenha criado o universo, a vida e feitos todos pronto, parece uma loucura, uma alucinação. E duvidar de Darwin, da evolução, ainda mais. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha dizendo assim, como ousam desafiar da teoria da evolução, que é mais lei do que a lei da gravidade. Aquele cara que propôs o assassinato do... Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. O Hélio, ele escreveu lá na Folha, mais lei do que a lei da gravidade. Como ousam desafiar Darwin quando a Universidade Presbiteriana Mackenzie lançou o Discovery Mackenzie, um centro para estudar o design inteligente? Uma obrigação da academia estudar teorias. E a gente tem essa impressão ampla, geral e restrita de que é só doido que não crê em Darwin. Porque foi passada essa ideia de que seria mais lei do que a lei da gravidade. E eu era darwinista. Eu nasci cristão, nasci na igreja. Não sei se a Júlia nasceu na igreja. Você também nasceu. Conhece essa história, né? Que nasceu na igreja. E eu sempre entendi que havia um Deus. Igreja quer dizer que você nasceu com uma formação religiosa. Eu sou terceira geração de batistas. De batistas, tá. Bisavô ucraniano mudou para a Rússia, encontrou lá uma russa muito bonita, provavelmente, linda, charmosa, que é minha bisavó, né? Emma Boico, e se tornaram batistas na Rússia. Então eu sou terceira geração de batista. Agora eu sou presbiteriano, estou na igreja... presbiteriana aqui em Pinheiros, estão tentando me converter ainda, sabe? É um processo gradual de conversão a Calvino, não? Sim, Calvinismo. Era bem arminiano. E aí eu entrei na universidade achando que havia um Deus. Mas me chegaram e falaram, não, Marcos, é a evolução mais lei do que a lei da gravidade. Realmente tem inúmeras provas. O Big Bang criou o universo. Olha só, é um modelo super bem sólido, estruturado. Faz ótimas previsões, acerta direitinho a idade do universo. Assim, começou com 1,4, depois passou para 3,8, depois para 20 bilhões, 3,8, e agora estão querendo mudar outro dia. Hoje eu li uma reportagem, não, o universo tem 2 vezes mais a idade que imaginávamos. Olha só. Mas eu comprei essa ideia. Mas como eu não queria abandonar Deus, eu me tornei um evolucionista teísta. Sim. Que agora mudaram para criacionista evolucionário. Eu brinco, né? Dago era pesticida, agora virou defensivo agrícola. Melhorou bem, né, Vitor? Né, Júlia? Não ficou bem melhor? E aí,
eu me tornei um evolucionista teísta e como evolucionista eu não questionava a evolução, eu não estudava o Big Bang. Eu comprei o pacote pronto, achando que era realmente uma verdade absoluta e por 40 anos na minha vida acadêmica, eu comecei com 7 anos a vida acadêmica, entendeu? Brincadeira, é porque o pessoal vai fazer a conta. Eu era um darwinista, um big banguista. Eu cria absolutamente nessas histórias que nos contam. Eu dava aula sobre evolução. O petróleo, milhões e milhões de anos. Eu sou químico, petroquímico. Isso que eu ia perguntar. Você é químico? Químico. Formação como... Eu me formei químico, Tá. petroquímico. Mas estudo muito biologia, medicina, a parte toda de análises clínicas. Eu trabalho com espectrometria de massas, eu digo que é espectrometria de massas medicinal hoje. Mas como químico eu não questionava a evolução. Comprei aquele pacote já achando que era a verdade absoluta. Até que em 2008 saiu uma reportagem super interessante. Não sei se a gente pode colocar aqui. Darwin, o homem que matou Deus. Super interessante. Eu já até tinha passado para o Vitor, né? Não, para o Felipe. Não sei se a gente tem aqui para colocar. Acho que eles vão Eu acho que nós temos os livros. Daqui a pouco ele deve colocar. Isso. Vai aparecer aqui, viu, gente? Ó, é uma capa super mega... Consegue? Aí, olha só. Consegue ampliar aqui, ó. Darwin, o homem que matou Deus. E essa... revista. E olha o chimpanzé, né? Um chimpanzé parece que ele está rindo, né? Sorrindo. Ele ganhou a batalha. Eu não sei exatamente qual foi a intenção do capista aí, né? E Darwin, o homem que matou Deus. Aí eu fiquei muito incomodado. Eu falei, peraí, matou Deus também não pode, né? Porque Deus é imatável, não? Matou Deus? O que é esse negócio? Eu creio em Deus e creio na evolução. Aí essa revista me incomodou muito, porque disseram assim, 2007, olha, há né? 150 anos, Darwin descobriu como a vida surgiu nesse planeta. Eu falei, peraí, não descobriu não, Darwin nem sequer sabia como a vida teria surgido. Ele propôs um mecanismo de sofisticação da vida, não para o surgimento da vida. Aí eu fui lendo a reportagem, é totalmente descabida. Aí eu fiquei muito incomodado. Aí, agora sim, olha, há 150 anos Darwin descobriu como a vida pode existir sem a intervenção divina. Eu falei, não. Deus guiou a evolução. Sem Deus não dá. Eu tinha essa ideia de que Deus poderia ter guiado a evolução, que hoje eu vejo que é totalmente descabida também. Agora a teoria da evolução está sendo usada para explicar mistérios ainda maiores. E as relações são as revelações são assustadoras. Assustador é os homens um dia terem crido nessa teoria. Dago, acertei, né? É isso aí. Parece que tem Dago ou Dago, né? É Dago. Se eu falar errado, você me corrige. É Eberlin, Dago. Isso, pronto. Aí eu já corrigi ele, né, Vitor? Pronto, já tá 0-0. Empatou, 1-1. É isso aí. Então, olha só. Aí eu falei assim, poxa, deixa eu estudar isso daí. Aí comecei a estudar a teoria da evolução, percebi o quê? Olha, são 15 anos agora que eu estudo a teoria da evolução e o Big Bang. Quando eu comecei a estudar a teoria da evolução, eu falei, não, como é que pode eu ter crido nisso? Eu sou químico, gente. Eu sou bioquímico, eu entendo um pouco da química da vida. Quando a gente avalia, à luz das evidências, a teoria da evolução, o que a gente percebe, Dago? A gente comprou o gato por lebre. A gente comprou uma teoria mais lei do que a lei da gravidade, que nem sequer teoria deveria ter sido chamada. Foi uma proposta que Darwin fez, ele fez uma sugestão, ele levantou uma hipótese de que a vida poderia ter surgido por modificações, que ele nem sequer sabia quais seriam essas modificações, ao longo de milhões e milhões de anos, e que a seleção natural teria poder para selecionar o mais apto. Na realidade, Darwin disse que não conseguia haver limites para o poder da seleção natural de sofisticar a vida. E ela foi sofisticando a vida junto com as modificações que depois o neodarwinismo começou a chamar de mutações, né? Atrelou as mutações
e teria sofisticado a vida. Mas a gente nunca conseguiu sequer uma única evidência sólida, cristalina, dentro do método científico para as propostas de Darwin. Então, essa hipótese nem sequer teoria deveria ser chamada. Às vezes eu vejo reportagens aí, né? O pessoal fica falando que a teoria da evolução é uma mera teoria. Não, já é um processo muito bem estabelecido. Não, nem sequer teoria deveria ter sido chamada. E eu comecei a estudar, e cada vez que eu estudo mais, eu percebo mais claramente que foi uma história que nos contaram, foi uma narrativa que foi estabelecida, e a gente sabe muito bem o poder das narrativas, né? Nós estamos na revista Oeste, vocês conhecem muito bem o poder das narrativas. Uma narrativa que foi sendo estabelecida ao longo de séculos, a gente passou a não questionar mais. Ciência é a arte de questionar, só sei que nada sei. Você tem que ser crítico, você tem que ser cético em ciência. A ciência não é lugar para fé, não, é fé irracional, sem argumentos, sem evidências. E a nossa fé também não é assim, né? A fé cristã é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar razão da sua esperança. E quando eu fui estudar, falei, cara, não existe isso daí, teoria da evolução, e tem N evidências. Eu falo no meu livro Fomos Planejados, do Antevidência, no Duelo Científico do Século. E aí eu fui estudar o Big Bang também. Agora eu virei um pouco de astrônomo. O Darwin era ateu? Não. Eu não sei, eu não conheço. Absolutamente não. Então, quer dizer, isso aí, essa capa, ela nega, ela acha que é ou ciência ou religião. Não pode juntar os dois. Dago, olha, praticamente todos os grandes cientistas, né? Darwin, o homem que matou Deus, eles eram homens que criam em Deus. Pois é. A ciência foi criada por Deus. Deus é o pressuposto maior da ciência. Sem Deus não há ciência, nem sequer condições de fazermos ciência. O grande pressuposto da ciência, a ciência não deveria ter pressupostos, mas ela tem alguns. Olha, o pressuposto é que a gente tem uma mente racional que vai poder entender a racionalidade do universo. Por que nós podemos entender a racionalidade do universo? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Darwin uma vez falou assim, olha, será que eu posso confiar na minha mente se ela evoluiu de um chimpanzé? Haveria racionalidade na mente de um chimpanzé? E se não há, então não tem na minha. Darwin tinha dúvidas sobre a racionalidade da sua mente. Olha só como o darwinismo, né, destrói, inclusive, um dos maiores pilares da ciência. Eu preciso confiar na racionalidade da minha mente, senão eu não consigo fazer ciência. Como é que eu vou saber se eu estou interpretando bem os meus dados, se aquilo que eu estou vendo é realmente a realidade dos fatos? Então, nós realmente vemos que Darwin era crente em Deus, ele ia na igreja, ele confessava a Deus. Quando é que ele abandona Deus? Eu assisti uma palestra aqui no Mackenzie, foi Paul Nelson, um dos grandes. Esse aqui é a ideia, né, de que teríamos os chimpanzés como nosso ancestral, como nosso parente evolutivo. Darwin sugeriu esse parentesco, mas ele cria em Deus, ele ia na igreja. O grande problema com Darwin, a gente entende, é quando a sua filha de 12 anos adoece e conta a história que ele chega perante Deus, ele escreve, Darwin escrevia muito. Ele, inclusive, depois que ele propôs a teoria da evolução, parece que ele passou momentos muito difíceis, né? Ele se recolheu à sua casa, parece que ele teve um período de depressão. Os historiadores contam isso. E ele começou a escrever. Você está em casa, né? E uma dessas cartas, ele conta claramente que quando a filha dele, de 12 anos, adoece, ele tenta fazer um negócio com Deus. Ele chega assim e fala assim, olha, Deus, se curar minha filha, eu não publico o livro. É uma história assim. Eu não tenho certeza, mas a história conta isso. Os historiadores contam. As cartas de Darwin parece que deixam claro essa proposta que ele faz a Deus. Uma espécie de promessa, não é isso? Não, ele falou, ó, vamos barganhar, né? Eu não ia usar o termo barganhar, né? Mas a Júlia foi cirúrgica, né, Júlia? E barganhar com Deus não gosta, não é, Júlia? Deus gosta de... Mas e uma coisa que pelo menos o que eu acompanho, eu sou um leigo na área científica, eu procuro... Sim. Mas é que justamente a visão, vamos dizer, religiosa e a visão científica, elas tendem a se unir.
Que vamos dizer, o Gênesis e o Big Bang não são a mesma coisa, são versões diferentes da mesma realidade. Não é você separar os dois, falar ou é ciência ou é religião, mas é unir os dois. Claro, olha, eu tenho um programa, um podcast também, não tão bom como o seu, né? Imagina. Mas eu falo assim, olha, um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. Meu programa na IPP-TV, eu começo sempre dizendo assim, ó, é um programa que mostra que a boa fé e a boa ciência sempre andam e sempre andarão juntas. Então não há nenhum conflito entre a boa fé e a boa ciência. Tem aquela frase do pastor que você coloca no seu livro, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Muito nos aproxima. Que legal isso, Então, olha, a ciência nasce com a percepção de que havia um Deus. Os grandes da ciência, todos criam em Deus. Pasteur, Boyle, Schrödinger, Planck, Thomson, o pai da espectrometria de massas. As principais áreas das ciências todas foram construídas por homens que criam em Deus. Algumas mulheres, que as mulheres não eram tão atuantes. Agora, meu laboratório é quase 90% de mulheres, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer algumas regras para proteger os homens na ciência, não mais as mulheres, né, Júlia? E aí, todos eles criam em Deus. E eu sempre digo que Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência nega Deus hoje, mas ela imita Deus. Praticamente todas as descobertas da ciência foram feitas copiando Deus. Eu digo que é plágio. A gente plageia Deus o tempo inteiro e nega Deus. Como que pode? Mas todos eles admitiam. Fleming, quando ele descobriu a penicilina, falaram para ele assim, nossa, que grande coisa que você fez, né? Ciência, ciência, ciência. Grande obra dos homens. Não precisamos pôr Deus na ciência. Ele nem precisa colocar o seu pezinho na porta. O que Fleming falou? Não, eu não fiz nada. Eu não descobri nada, eu só achei. Lá o fungo foi lá e matou as bactérias. E agradeço a Deus por ter me dado o privilégio de descobrir. A gente vai numa farmácia, você vai numa farmácia, você fala assim, ciência, ciência, ciência. Não precisamos de Deus. A ciência está salvando a minha vida. Certo ou errado? No meu ponto de vista, é errado. Por quê? Porque acima da ciência tá Deus, tá a vida espiritual, né? Eu acho. Vou te dar dados mais concretos. 35% aproximadamente dos remédios que estão na farmácia, eles vão te dizer que são produtos naturais. Sim. Ou seja, a gente foi lá na criação de Deus, que eles chamam de natureza, que eu não gosto de usar o termo natureza, porque natureza é uma forma de disfarçar e não falar Deus, né? A criação de Deus. Fomos lá e pegamos direto. A gente só está extraindo, pondo numa cápsula e entregando para a pessoa. Mas só 35%? Eu achei que era mais. Mas 35% são inspirados em produtos naturais. Ou seja, a gente fez uma pequena modificaçãozinha. E os outros 35 são chamados de sintéticos. Mas eu fui olhar a estrutura de todos os sintéticos, todo mundo pode olhar, você vai perceber que existe um análogo na natureza também. Então é tudo plágio de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, olha, as árvores, os frutos eu fiz para alimento, as folhas para remédio. Olha só, uma grande verdade da Bíblia. Os remédios estão nas folhas. Os nossos... O pessoal mais antigo fazia o chá de boldo, não é? Sim, chá de boldo é horrível. Mas pra caramba. Mas geladinho, não cura? Gelado é bom, gelado eu gosto. Chá de boldo. Geladinho é legal. Né? Minha avó dava um chazinho de boldo. Olha só. Marcos, você é um expoente do criacionismo, né, aqui no Brasil. Mas você também é conhecido pelo seu trabalho em espectrometria de massas. O que é isso, hein? Não faz macarrão, né? Vamos começar. O pessoal fala assim, espectrometria de massas. É uma técnica. Eu digo que é mais que uma técnica, é quase uma área hoje em ciências. É a arte de manipular íons na fase gasosa. Então, e para que serve? Sim. Olha, eu vou dar um exemplo bem didático. Ok. Suponha que eu estou embarcando no avião. E por algum motivo estou com um comprimido de aspirina no meu bolso. Tá bom. Aí vem um cachorrinho lá e detecta alguma coisa. E os policiais imediatamente pegam o meu comprimido de aspirina e falam, não é aspirina, esse pozinho branco aí, né? É aquela coisa, né? Que a gente...
Aquele que fica azul no programa. Não. Não? Cocaína mesmo. Então né? Aqui no fica teste, azul no teste. azul no teste, eu pensei que era o outro azul. Não. É o azul do teste, que parece naquele programa e tal. Tá bom. Vamos tentar entender. Aí o que faz? O pozinho branco. Sim. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que caracterizar esse pó branco, certo? Ele está me acusando de carregar uma droga ilícita e eu estou dizendo que é aspirina, que é um... Tá bom. Aí o que eu faço? Eu levo para o laboratório e uso a técnica de espectrometria de massas. Ela vai pegar, naquele pozinho branco, vai pegar uma molécula e vai evaporar aquela molécula, vai colocar uma carga, transformar num íon e jogar dentro do espectrômetro. Dentro do espectrômetro, eu vou medir a massa dessa molécula. Ah, sim. Se for, por exemplo, a droga ilícita, vamos dizer, vai aparecer lá uma massa, 303. Se for aspirina, acho que é 142. Devo estar enganado, mas é outra massa Então, diferente. é meramente a mensuração da massa das substâncias. Mas aí as aplicações são ilimitadas. Assim, o limite é a nossa imaginação, nossa capacidade. Não se usa mesmo princípio para saber o que tem em outros planetas, por exemplo? Aí é a espectroscopia, é a luz que chega. Tá, a luz que chega. Quando eu tenho acesso, então, olha, eu uso para controle de combustíveis, para saber se a gasolina é adulterada ou não. Eu uso no teste do pezinho, para saber se eu tenho um acúmulo de certas moléculas, porque alguns caminhos metabólitos estão destruídos. Eu uso, por exemplo, no Papa Nicolau. Vai fazer um Papa Nicolau, eu uso a espectrometria de massas para saber se os marcadores químicos, as moléculas químicas que estão lá, estão apontando para um tecido normal ou para um defeito qualquer metabólico. Eu uso na caneta do câncer, a Mass Spec Pen, que aí já é bem nepotismo científico, né, Vitor? A minha filha, que acaba de ser entrevistada aqui, né? Pela Paula, né? Pela Paula. Aí você vai tem uma cirurgia, o cérebro está aberto, o médico está retirando o tumor, e ele vai encostando com a caneta vai transferindo as moléculas para o espectrômetro de massa, ele vai pesando todas. Caramba. Vai tirando um espectro, vai colocando as massas em intensidades, e para o médico, como o médico não gosta de olhar espectro, aparece uma cor. O espectro indica uma cor, se é verde, ele já acabou, não precisa mais continuar a cirurgia, se é amarelo, ele ainda está numa zona intermediária, se é vermelho, ainda está no centro do tumor. Então, as aplicações são quase que infinitas, por isso que a técnica é tão importante, que eu considero uma área hoje em ciências. Sim. É a técnica que eu trabalho, desenvolvo técnicas. A gente tem a caneta do câncer aqui na Universidade Mackenzie, a gente está fazendo várias pesquisas, o teste do pezinho, Papa Nicolau. A gente fez o método de detecção de Covid no SWAB, 98% de confiabilidade, muito superior aos testes que a gente... Uau! Alguns testes aí, né, eu brinco, né, dava assim uma confiabilidade de 50%. Eu falei, eu vou comprar uma moeda, jogo para cima, né, cara, coroa. Esse não, a 98%, muito interessante. Que interessante. Então, aqui no Brasil nós temos, de fato, trabalhos em espectrometria que são relevantes, né? Ou não? Como é que é o Brasil nesse panorama? O Brasil é o Brasil. Acho que certo. é realmente bastante diversificado, né? Depende muito de onde você está, qual o laboratório. Mas nós temos centros de excelência no país, muitas áreas. E eu até dei uma entrevista recente, não sei para quem, parece que eu estou vendo ele aqui na minha frente. E é exatamente essa situação que nós temos no Brasil. Alguns pontos, eu acho que a ciência ainda está bastante limitada, mas alguns centros de excelência e pesquisas de ponta. A espectrometria de massas no Brasil é extremamente forte, a gente faz congressos internacionais. Quais são os polos melhores do Brasil, no Brasil? As áreas? Não, os polos de pesquisa que você acha os melhores. Olha, nós temos muitos em São Paulo, temos muitos em São Carlos, Ribeirão Preto, toda a Unesp, Araraquara, Rio de Janeiro, tem a Federal do Rio de Janeiro, tem a Rural do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, tem a Federal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná.
No Nordeste brasileiro temos grandes universidades, grandes centros de pesquisa. Em Manaus, muitos centros. Então, a ciência brasileira avançou muito e que eu acho que hoje falta um pouco mais só de planejamento, falta gestão na ciência brasileira. A gente tem bastante recursos, né? É óbvio, eu gostaria de ter 10 vezes mais, né? Todo cientista. Mas acho que os recursos são até que razoáveis e com um pouco mais de gestão, o Brasil tem uma... O ponto que pega não é a falta de recursos, mas sim de gestão. Então... eu acho que falta um pouco de foco no Brasil. A gente começou com aquela ideia que deveria publicar, não é? E realmente conseguimos publicar, mas a gente está publicando muita quantidade e pouca qualidade. Acho que chegou o momento da gente focar em áreas prioritárias, desenvolver centros para aglutinar pesquisadores. É assim que eu faria, né? E eu acho que ninguém precisaria discutir sobre qual seria a melhor política de ciência e tecnologia no Brasil. Bastaria todo mundo concordar comigo, né, Dagon? Mas eu acho que realmente seria muito interessante a gente ter um pouco mais de foco e gestão. Gestão na inovação. A gente está enchendo as bibliotecas de papers. Mas quando a gente vai olhar para a área de patentes, de inovação, de produtos que realmente foram desenvolvidos com a ciência brasileira, são muito poucos. Então, acho que esse é o grande salto quântico que a ciência brasileira precisa dar agora, é pegar todo esse conhecimento e parar de só publicar. Publicar é bom, óbvio, mas só publicar acaba morrendo na biblioteca. A gente tem que pegar todo esse material, muitas vezes que já está, inclusive, nas bibliotecas brasileiras e começar a transformar em produtos, em inovação. Mas tem gente que é contra isso também. Tem. Obviamente isso que eu ia te perguntar. O Brasil vamos dizer assim, eu sempre falo isso aqui, do aparelhamento ideológico da esquerda, de estar em todo lugar. Na ciência, como é que você consegue sobreviver a isso? Como um cara religioso, um cara que não é... Aí, outro dia, no debate com o Pondelli, me fez exatamente essa mesma pergunta. Eu me divirto, Dago, porque nada melhor do que ser fora da caixa, não é? Eu também acho. Assim, ser mais um, né? Tá na mesma roda. Mas você não sente dificuldade? Sim. Você boicotado? Eu às vezes sou eleito para academia e não sou chamado para festa. Isso aconteceu, né? Eu vou falar que tem processo, todo mundo sabe, na Academia Brasileira, Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Eu fui eleito, mas não me convidaram para a festa. Me disseram até que tinha tido engano, mas depois consertaram esse erro. E eu não vou ganhar mais prêmio nenhum, né? Não imagino ganhando nenhum prêmio. Por quê? Porque o Marcos é um herege, é um negacionista, pseudocientista. Mas eu me divirto, porque olha só, assim... o pessoal acha que os meus amigos são todos contra o Marcos. Muito pelo contrário. De vez em quando algum me liga e fala assim, Marcos, você precisa ver um médico. Eu falo, um psicólogo? Não, um psiquiatra mesmo, você endoidou. Aí eu rio, né? Sorrio. Mas a imensa maioria dos colegas fala, puxa, Marcos, eu te admiro pela sua coragem. E eu acho que todo mundo percebe, o pessoal percebe claramente que a ciência está equivocada. Dago, teve uma pesquisa recente, foi publicada recentemente, perguntaram para as pessoas em todos os países, os principais países do mundo, você crê em Deus? Qual foi a porcentagem dos brasileiros que responderam que criam em Deus? O que você acha? Chuta aí um valor. 30%? 30%, Júlia? Não, mais. sobe, Vitor. 80, regra 80, sobe. Mais? 90? Só crê em Deus, só crê. Você crê em Deus? Meu Deus. Ainda 100%, não sei. 89%. 89%. Não é ateu. De 10 brasileiros, 9 creem em Deus. Olha, isso aí é absurdo, né? Porque se você falar para assim, você crê que a água é molhada? Acho que não dá 89%. Sobretudo hoje em dia, né? Hoje em dia, se você perguntar se o sol esquenta a Terra, acho que não dá 89%.
E por quê? Porque Deus é óbvio demais. É óbvio demais. As evidências de que há um Deus estão em todos os cantos, em todos os lugares. E todos nós somos cientistas. Eu sou um cientista profissional, mas você, a Júlia e o Vitor, imagino que vocês não são cientistas, não tem nenhum... amador, mas todos nós observamos o que está ao nosso redor, desde criança. Eu brinco, quando você põe o dedo na tomada... Já pôs, Vitor, o dedo na tomada? Não tive essa experiência infeliz. Pôs agora. Júlia, pôs? Não, exatamente. Eu já pus. Ainda não. E já levei um choque. Mas você levou um choque? Já Levou, né? Todo mundo já levou. Todo mundo. Mas a gente viu o elétron, não? Mas a gente passou a crer do elétron. No ato, né? Quem era ateu do elétron, pelo amor. Agora choque. eu digo que a gente está eletrocutado de evidências de que é um Deus. As evidências são absurdamente incríveis. Não faz o menor sentido um Deus todo-poderoso ter criado lenta, gradual e sucessivamente. Não faz nenhum sentido a vida, na sua complexidade irredutível, ter sido formado lenta, gradual e sucessivamente. Então as pessoas percebem. Por que 9 entre 10 brasileiros responderam essa pesquisa? Eu entendo do que há um Deus. Eu nem creio. Eu digo que eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Porque ele é evidente demais. Então, na academia, quando alguém fala assim, o Marcos é um herege, ele está contra as evidências, eu falo, o que é isso? Ainda na academia eu vejo ainda mais, na química, o ajuste fino da química, os orbitais moleculares atômicos. Aliás, este livro que você escreveu aqui, assim, é uma coletânea de evidências científicas da narrativa criacionista. O Anteevidência, eu escrevi para o Design Inteligente, que não é uma narrativa basicamente criacionista. Ok. Ela diz que um ser, uma ação inteligente, fez o universo, fez a vida. Ok. Esse Foresight que saiu... Quando saiu? Só em inglês, né? Em inglês a primeira vez. Dago, eu brinco, né? Eu digo que eu sou apenas um rapaz latino... americano, né? Sem... dinheiro no bolso. E sem parentes importantes e vindo da zona de transição. Eu vim de Campinas, e Campinas não é interior. É zona de transição, né? Você vai em Campinas, né, Júlia? Falar que você está no interior, você está perdido, né? Mas olha, quando eu lancei esse livro, ele ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon. Que coisa, é mesmo. Ele ficou primeiro lugar em evolução, primeiro lugar em bioquímica, entre os 1000 mais vendidos da Amazon. Agora ele está um pouco menos. Esse é de uma perspectiva de design inteligente. Mas você é criacionista, né? Sim, sou. Quem acredita no design inteligente e não é criacionista, acredita no quê? Quem criou? Acredita que uma ação inteligente criou o universo e criou a vida. Alguns, porque dentro do design inteligente, Júlia, a gente só conclui pela ciência que fomos feitos prontos. E a anteevidência seria um desses critérios. A anteevidência, a capacidade de antever problemas e providenciar soluções. A complexidade redutível, a informação abstrata, arbitrária e o ajuste fino. Então a gente percebe, uma ação inteligente fez o universo. Agora, pela ciência eu sei quem seria o autor dessa ação? Não sei. Os alienígenas. Aí alguns, fora do design inteligente, acham que foram os alienígenas. Outros acham que foi um espírito evoluído. Um espírito que está evoluindo, certo, Dago? Exatamente. Tem muitos espíritas no design inteligente. Agora, tem a imensa maioria, cristãos. Por quê? Vêm lá nesse designer, veem os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade. Fala, puxa vida, é o Deus bíblico. Mas não é uma conclusão que nós tiramos dentro do design inteligente. Fora do design inteligente, temos posições diferentes. Então, dentro do design inteligente, a gente não pergunta, olha, você é batista, presbiteriano, espírita, católico, agnóstico. Nós temos agnósticos, ateus dentro do design inteligente. Um dos grandes do design inteligente, David Belinsky, é ateu. Aí o pessoal fala assim, nossa, o Marcos está lá defendendo o design inteligente porque ele está defendendo a sua fé, porque ele é cristão e quer defender Deus. Bom, primeiro que Deus não precisa de defesa. Já pensou eu defendendo Deus? Advogado, Não, eu quero fazer boa ciência, eu quero, para quem paga meu salário, né, que a gente faz pesquisa apenas porque alguém está pagando esse salário, eu quero dizer a verdade. Então, fora do design inteligente, a gente tem diferentes posições, mas dentro do design inteligente, a gente fala só foi uma ação inteligente. O agente dessa ação tem várias interpretações.
ETs. Eu acho que quem criou o ET, né? Fica difícil, jogou o problema para o espaço. Um espírito evoluído, tem outros acham. Tem um professor lá que entra dentro de pirâmides, eu descobri outro dia, mas eu não vou chegar para ele e falar assim, você está fora do design inteligente porque você está procurando ser designer dentro de uma pirâmide. Pelo contrário. Pirâmides tipo Egito? Não, aquelas pirâmides, sabe que aquele pessoal que se energiza dentro de pirâmides? Já viu? Sim. Ele tem uma pirâmide na casa dele, ele senta na posição lá, central da pirâmide e capta a energia do universo, me disseram, eu nunca vi, tá? Agora, o que eu posso fazer? Nada. A sua posição filosófica e teológica em relação ao design. Ele acha que é alguma coisa. Marcos, posso pedir? Sim, não, claro. posso pedir só um intervalinho? Sem dúvida. Eu queria dizer que aproveitando esse papo de design inteligente, eu queria dizer que a nossa designer aqui, a Júlia, né, você faz design inteligente em uma escala gráfica, certo? É uma das razões de você assinar a Oeste. Exatamente. Certo? Com certeza. Porque tem uma inteligência que a Júlia, e a gente se dá muito bem nisso, acho muito legal, porque eu escrevo a matéria e ela vem com umas ideias de imagem, de montagem. Sensacional. E é 100% de acerto. Ela faz, eu falo, é isso aí. A equipe de arte da Oeste é muito boa. Com a Dani, com né? A Dani, com o Gustavo, com o Marcelo e comigo. Então, só por isso, né, já vale a assinatura. A assinatura, certamente. Você vê as imagens ali, lindas. Porque é a vantagem de ser digital também, de você poder explorar. Um trabalho de primeiríssima qualidade, né, da Go? É incrível, cara, é incrível. Quer dizer, eu autoelogio para a revista, mas é verdade. Então, você, sem a sua assinatura, a revista vai ter dificuldade, não vai ter essa independência que tem hoje, de uma imprensa que está toda dominada, toda aparelhada e tal. A gente procura manter essa jornalismo independente e de profundidade, né? E bonito, né, Julia? Lindo. Lindo. Então, uma assinatura custa menos do que um cafezinho por semana. Esse exemplo precisa começar a mudar, né? Precisa ser outra coisa. Desde o primeiro, precisa mudar essa comparação. Né? Mas, por enquanto, é isso. É menos do que um cafezinho por semana. E você apoia não só a revista, como o site também, que está no ar todo dia, 24 horas por dia, e também os nossos programas. Apoia nós. Apoia nós, é isso aí. Apoia-nos. Programas. Este aqui, o Oestcast. O Oestcast. As Liberais. As Liberais. Qual mais, Julia? Estúdio Oeste. Estúdio Oeste. Oeste Sem Filtro. E outros que vão vir por aí, com a sua ajuda, com a sua assinatura. Boa. Desculpe a interrupção, não, mas precisa. Gente, você é assinante também? Pior que eu não sou. A gente pega todo mundo. Já me tornei aqui, né? Vale a pena. Você vai... Sim. Pô, Marcos, então, eu queria até voltar. Não, esse papo de design inteligente eu nem sabia que existia, eu estou achando muito interessante. Então vocês conversem aí, porque eu estou gostando de ver. Não, você estava falando Achei muito legal design, isso, né, cara. Júlia? Sim. Então, de fato, é uma descoberta que a ciência fez. Primeiro que estávamos enganados em relação a Darwin. Darwin morreu. Ele não matou Deus, Darwin está morto. Deus continua vivo, firme e forte, viu, gente? Fica tranquilo. E que as evidências hoje são todas favoráveis ao universo, à vida, à Terra, terem sido todos prontos. Ó, tem a Eva mitocondrial, né? O Adão Y. Nossa, a gente não pode esquecer de falar sobre isso. Aqui é o meu amigo Pirula, né? A gente teve um debate, o debate do século, 10 horas e 45 minutos, e a gente discutiu muito a Eva mitocondrial e o Adão Y. Aí o Pirula fez um react, e a gente fez um react em cima do react do Pirula no design inteligente. O Dago, fomos investigar isso, voltamos aqui para a Eva. Dentro das nossas células tem uma organela que se chama mitocôndria. E essa organela ela é tão importante que ela não pode esperar a informação toda vir do núcleo. Parte dessa informação ela guarda no seu próprio DNA. Como que é um DNA curtinho e a gente só ganha da mãe, ficou muito mais fácil de fazer o sequenciamento desse DNA e traçar também. Perceber ao longo da história da onde os nossos ancestrais vieram. E o que aconteceu? Fomos sequenciar a Eva mitocondrial de muitos e muitos e muitos humanos, descobrimos que todos nós viemos da mesma mulher.
que foi chamada, não por coincidência, de Eva mitocondrial, porque bateu com o relato bíblico. Olha só, aquele livro herege, né, de capa preta, que os crentes levam debaixo do braço, cheio de alegoria, tudo. Isso não tem a ver com aquela Lucy? De jeito nenhum. Não tem nada a ver. A Lúcia é uma farsa. É uma farsa. Juntaram os ossinhos, faltava tudo. Não tem um hominídeo em pé. Porque eu me lembro que também era a mãe da humanidade, mas eu não entendo detalhes. É a ciência do Durepox. Os caras colam os ossinhos, o Dago. E tem aquela história também que a gente veio de uma sopa... primordial. Não faz nenhum sentido. Fomos no cromossomos, Júlia. O cromossomo Y, que a gente só ganha do pai, porque a Eva mitocondrial, o DNA da mitocôndria, nós só ganhamos da mãe. Mas o cromossomo Y só ganhamos do nosso pai. Então ficou bem mais fácil de fazer esse sequenciamento. Todos nós viemos do mesmo homem, da mesma mulher, que habitaram o nordeste da África há 6 mil anos. 6 mil anos. Olha que heresia, Dago. Não é uma heresia das heresias? E antes disso não existiu nada? Viemos da mesma mulher e do mesmo homem há 6 mil anos. O que isso significa? Marcos. Acaba com a história da evolução. Não tem tempo. E a evolução, a gente deveria ter vindo de vários e vários casais que surgiram até independentemente na Terra. Não viemos de um mesmo em 6 mil anos. É definitivo. Não tem como fugir. Fomos feitos há 6 mil anos. 6 mil anos não dá para evoluir. Então, quando não dá para evoluir, nós estamos aqui, o que significa? Alguém nos fez. Não tem como fugir dessa conclusão. Sim. É inevitável. Você falou Nordeste da África. Nordeste da África. Aí tem Egito, Mesopotâmia também, não é isso? É muito próximo da onde a Arca de Noé atracou. Inclusive, você vai fazendo esse sequenciamento, chega em 3 mulheres. Absurdo. E dessas 3 mulheres chega na Eva. E eles disseram assim, olha, houve um outro gargalo, então, em 3 mulheres. 3 mulheres? São as 3 filhas de Noé que entraram na arca. Nossa, Marcos, a arca, dilúvio? Sim. Mas, Marcos, assim, eu não vou fazer um pouco de contraposição. Claro. Aqui. Você tá... Ponto e o contraponto. O ponto e o contraponto. Você tem essa visão da história do mundo como uma verdade absoluta. E essa visão é de uma religião. Como é que você pode falar a mesma coisa para um cara que acredita em Maomé, ou o cara que acredita em Buda, ou, né? Pergunta. Sim. Ou a civilização hinduísta, né? Que é muito mais antiga. Como é que você encaixa essas coisas? Dago, eu sou um cientista. Como cientista, só sei que nada sei. Como cientista, não posso entrar na ciência com minha Bíblia. Como também não posso entrar com o livro dos espíritos, qualquer outra... Alcorão, qualquer outro tipo de escritura ou definição de verdade religiosa. Então, o que eu procuro fazer como cientista? Procuro ser cientista. Eu chego na ciência, só sei que nada sei. Eu estou despido dos meus preconceitos e pré-definições. E eu estou procurando seguir a ciência. Agora, felizmente, a ciência tem corroborado muitos aspectos da minha fé. Fé cristã, fé na Bíblia. Então, quando eu vejo que fomos feitos prontos há 6 mil anos, e de um mesmo casal que morou no Nordeste da África, e que a gente, esse gargalo passa em 3 mulheres, depois vai para Eva mitocondrial, eu falo, peraí, bate exatamente com a Bíblia. Agora, eu parti da Bíblia para chegar nessa conclusão? Absolutamente não. Foram os dados que me induziram a chegar. Mas não é um certo oportunismo científico? Absolutamente não. Não? Claro que não. Tá. Seria oportunismo se eu chegasse aqui e falasse, aqui está a verdade, eu vim aqui provar essa verdade. Se os dados não confirmarem essa verdade, eu fico com essa verdade. Como os hoje fazem os big banguistas e os evolucionistas. Quando eles veem isso aqui, sabe o que eles falaram, Dago? Não, era assim... Existiam milhões e milhões de casais, foram tudo morrendo, só ficou um. E esse casal, por uma sorte mega hiper grande, sobreviveu. Sei, para com isso. Sei. Aí eu estou forçando a minha cosmovisão dentro dos meus dados. Sei, você acha que isso é viável? Absolutamente não. Era uma vez no passado, milhões e milhões de casais que foram morrendo. Eu digo que a evolução histórias... do tipo era uma vez, que são contadas que a gente não pode confirmar.
Agora, esse dado é aqui, no aqui e agora. Eu fui pegar o DNA mitocondrial, eu peguei o cromossomo Y, eu sequenciei, eu sei a taxa de mutações. A gente foi medir as mutações em todos os humanos. Fizemos agora com o projeto Genoma, a gente pode fazer sequenciamento de DNA de genoma humano rapidinho, poucas horas. Medimos a taxa de quantas mutações nós temos, todos nós. São pouquíssimas mutações. E se a gente tivesse aqui há milhões de anos, a gente deveria ter acumulado um monte de mutações. Foram medir a taxa de mutação de geração para geração, de 50 a 100 mutações deletérias, a gente acumula por mutação. Cada geração a gente está ficando 1 a 2% mais debilitado. Olha só, eu digo que Jesus tem que voltar, senão não vai ter mais o que resgatar. A gente só está emburrecendo, a gente está evoluindo nessa terra. Alguma dúvida? Alguma dúvida que nós estamos emburrecendo? Você tem alguma dúvida, Dago? Eu não sei, nenhuma. Eu não sei. E aí o que acontece? Não sei, Fomos calcular, deu 6 mil anos. Sei. Fala, o Marcos está defendendo a Bíblia? Não, mas a Bíblia fala que a gente está aqui há 6 mil anos. Tem a cronologia, a genealogia bíblica. Então, não é um exercício que eu fiz partindo de pressupostos bíblicos e estou forçando os dados a combinarem com os meus. A impressão que dá. Não, fomos tirar uma foto do James Webb, certo? O Hubble já tinha feito isso. O que aconteceu com o universo? Pânico, desespero. Teremos que jogar, o Michio Kaku falou assim, temos que jogar todos os nossos livros de cosmologia fora. Até o Tyson, Neil deGrasse Tyson, disse isso outra vez. Acabou com os nossos modelos. Por quê? Porque o universo está absolutamente pronto desde o seu início e muito parecidinho com o universo que está aqui agora. Ou seja, o universo foi feito pronto há poucos anos. Milhares, não milhões, no máximo milhares. Aí eu vou lá no começo da Bíblia, falo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmos 33:9 está escrito assim, porque ele ordenou e de pronto o universo foi criado. Em Salmos 33:6 está escrito assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Falo, uau, então, exatamente o que o James Webb descobriu. Mas por que isso não pode ser chamado de Big Bang? Não é a mesma coisa, no fundo? Se você acha que alguém falando assim, haja universo, o universo surge, se isso é um Big Bang, não tem nenhum problema com isso. Então, só que quando você fala Big Bang, o que você na sua mente vê? Um processo que pega o nada para nada, por nada, não tem nenhuma mente guiando, não, sim, certo? Sim, claro. E ao longo de bilhões e bilhões de anos vai estruturando o universo por forças naturais, completamente diferente do que a Bíblia diz. Ele chamou o universo à existência pelo poder da sua palavra. Da mesma coisa que ele falou para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Lázaro imediatamente saiu, ele andou sobre as águas, ele transformou água em vinho. A mulher que vertia sangue encostou nas suas vestes, ela imediatamente ficou curada. Não foram processos naturais, Dago. Eu não sei, a impressão que me dá, como leigo, assim, um tem assinatura, o outro é anônimo, mas é a mesma coisa. Se você pega o Deus criou o céu e a terra e o Big Bang, você fala foi natural, o outro fala foi Deus. E no fundo é a mesma coisa. Mas não faz sentido. Eu não sei, como falei, eu sou leigo. E teologicamente não faz sentido. Porque olha só, o pessoal acha que Deus guiou a evolução, certo? Aí você vai no processo da evolução, o que é que sofistica a vida? A morte. Os menos aptos têm que morrer para que o mais apto seja preservado. Isso é um processo cruel. E a descrição de Deus é um Deus bom. É um Deus que cria a vida com a vida. A morte vem como consequência do pecado. Não bate com o Deus que a gente conhece. Alguém que tem a capacidade de fazer... Você acha que você tem a capacidade de fazer alguma coisa? Quer fazer um bolo? Tá. Você sabe fazer o bolo. Você tem a receita do bolo. Mas sei. Você tem todas as... Não sabe fazer bolo? Não sei fazer. Todo químico é bom cozinheiro, né? Por isso que eu sei fazer bolo. Sei, mas não sei, né? Aí você vai lá, você vai ficar... Joga lá as coisas em cima da pia e fica esperando milhões e milhões de anos até para ver se dá um bolo lá. Você vai lá e faz, não é? Eu digo que Deus é que nem o cara do Bamerindos. Lembra da propaganda? Gente que faz, e faz bem feito. Sim, o Henry Ford, quando quis fazer um carro, você acha que ele ficou esperando o pneu se juntar com a estrutura do carro, as portas se conectarem? Ele pensou o carro na sua mente, não pensou? Ele não viu o carro andando, ele falou, preciso de freio. Ele falou, vou ter que fazer uma curva, preciso de volante, de direção. Eu preciso de uma cobertura, porque pode chover.
Ele viu o carro, ele foi lá e fez o que ele já tinha planejado. E fez de pronto. Primeiro o carro. Depois foi aprimorando, sim, por design inteligente. Outras mentes inteligentes viram problemas e melhoraram. É assim que... por isso que você colocar Deus para guiar esses processos não faz nenhum sentido. Você destrói o processo porque ele é não guiado. Ele é guiado por forças naturais, não intencionais, sem propósito. E você destrói Deus, porque Deus jamais faria assim. Os atributos de Deus são corrompidos. Então, são dois processos excludentes. Ou um Deus todo-poderoso foi lá e fez, e óbvio, essa é uma possibilidade que a gente tem que colocar na mesa, porque senão, se a gente excluir, a gente vai ser subjetivo. Ou ele foi lá e fez, ou ele não foi ele. Foram processos naturais. Ou é um ou outro, não os dois juntos. É o ponto de vista. eu tá não. Eu tenho não. Mas assim, de um ponto de vista completamente de experiência pessoal. Não tem como. Não sou estudioso disso. Para mim, as coisas acontecem, são iguais, são nomes diferentes que se dão para a mesma coisa. Mas isso é uma minha opinião. Isso aí não é... Mas avalia bem ainda, Goa, não faz sentido. É um ser que tem capacidade de fazer e o produto nunca pode ser maior do que os reagentes, certo? A causa tem que ser sempre maior que o efeito. Então, ele fez um universo imenso, todo estruturado, cheio de energia. Ele tinha poder para fazer e fazia de pronto. Ele não ficaria esperando. E um processo totalmente casual. Às vezes a gente fica pensando... Outro dia eu estava numa aula e o professor estava falando assim, olha, vou te dizer como Deus fez a vida. Ele fez a primeira versão e não gostou. Aí ele falou assim, puxa vida, vou aprimorar. Fez a segunda, a versão 2.0, mas também não gostou. Fez e não gostou, fez e não gostou, fez e não gostou. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil, extintos, seres intermediários. Falei, o primeiro que não tem. Peraí, não tem evidência nenhuma do que você está falando. Segundo, que Deus é esse, que tem que aprender por tentativa e erro. Faz sentido, Vitor? Esses aí seriam... Um evolucionista teísta. O registro fóssil dos elos de ligação. As formas transicionais. Os estágios de evolução. Entre os tipos... nosso... Então, não há registro fóssil desses elos perdidos. Dessas criaturas que se colocam... Nenhuma. No intermédio. Não há. Absolutamente zero. Nós não temos nenhuma forma de transição entre nenhum tipo de vida, muito menos entre chimpanzés e humanos, nos conectando àquele ancestral símio comum, que são os hominídeos. Nós falamos aqui da Lucy, né? Lucy. Aquilo lá foi uma farsa. O homem de Neandertal, o homem de Neandertal. Aqueles crânios todos super esquisitões, assim, que falam que era de... O que nós descobrimos hoje, Júlia? É Durepox, né? Ou foi montado com Durepox, ou... olha, isso aqui é Deus guiando a evolução, né? Olha só. Isso, essa meiuca aí, entre o macaco e o homem. A gente deveria ter todas essas formas transicionais. O que aconteceu, Júlia? A gente foi no registro fóssil, vimos aquelas formas, avaliamos, ou elas são de humanos, ou elas são de chimpanzés. Não tem nenhuma forma transicional. Isso aqui só existe nessa figura aqui, na imaginação do artista, nos livros de biologia e na cabeça da gente. Que a gente fica imaginando, a gente vê isso aí e fala, nossa, tiraram até a foto, né? Tá vendo? Mas isso não existe. Essas formas transicionais simplesmente não estão no registro fóssil. O Stephen Jay Gould, o maior paleontólogo que já existiu, uma vez falou, isso daí é só uma inferência. O que a gente tem são só os extremos, os nódulos na árvore da vida. Então isso nunca existiu. Então, no registro fóssil, Marcos, nós só temos o registro mesmo de criaturas prontas. Né? Prontas. Elas surgem prontas, são extintas prontas às vezes, não é como os dinossauros. Os dinossauros aparecem prontos. As libélulas aparecem prontas no registro fóssil. O morcego aparece pronto. Outro dia, Dago, eu estava vendo lá um artigo que saiu assim, descobrimos um ancestral do morcego. Extra. Para você ver como a ciência hoje é feita. Tá? Maldito homem que confia no homem e 100% nos cientistas. Olha aqui, descobrimos um ancestral do morcego. Aí eu fui olhar o artigo e falei assim, olha, esse aqui foi o animal que deu origem aos morcegos. Seria a forma transicional. Eu dei uma olhada. O próprio artigo dizia que aquele bicho era 98% parecido com os morcegos modernos. E a única diferença é que ele tinha uma garrinha na asa que os morcegos modernos não têm mais. Eu falei, uau!
O bicho não evoluiu, ele involuiu, ele perdeu as garrinhas, ele era 98%. Pode alguém em sã consciência, vestido com o seu avental branco de cientista, publicar um artigo desse e colocar na literatura científica para eu ler ainda e criticá-lo? Eu jamais faria isso. O bicho é 98% parecido com os morcegos modernos e a única coisa que ele fez, ele perdeu. Agora, perder é fácil. A gente sabe que a vida é toda cheia de processos, por exemplo, a epigenética, você liga e desliga os genes. Você não precisa mais de dente do siso, a gente está perdendo. Não precisa mais, a gente não mastiga mais coisa dura, né? Só papinha. Então, é um absurdo, a gente não tem essas formas. Isso aqui nunca existiu. Todos os hominídeos caíram. O homem de Java, Neandertal, o homem de Piltdown. Tem um cara lá que foi formado com peças, ossos de macacos e humanos. Misturaram, colaram, falaram, olha, forma transicional. Uma montagem. Montagem? Verdadeira montagem. São todas montagens. E aí falam que a gente é parecido. Você acha que a gente é parecido com o chimpanzé, o Dago? Fala aí. Eu acho. Eu acho. Vamos dar uma olhada? Eu acho que existe uma superioridade humana. Nós somos o máximo. Isso é uma opinião, pelo amor de Deus, hein? Sim. Nós somos o máximo da criação. É um corporativismo humano, sabe? Eu acho que a inteligência dos animais é subestimada. Então vou abalar a sua fé, posso? Não, é minha fé, minha visão de mundo. Disseram que a gente é 1% só diferente no genoma, certo ou errado? Eu ouvi falar disso aí. Não sou cientista. Quando fizeram essa comparação, deixaram 45% dos genomas dos dois animais de fora. O genoma deles, depois que a gente sequenciou direitinho, pegamos todo o genoma, porque tinham deixado um monte de coisa de fora. O melhor dado hoje é que somos 33% diferentes no nosso genoma. Isso dá 1 bilhão de pares de bases, mutações não deletérias, mutações que somaram para a complexidade e que nós sabemos hoje que precisam de 300 mil gerações para você incorporar uma única mutação do bem. Geneticamente falando, é impossível, vezes impossível, vezes impossível, vezes impossível a gente ter qualquer tipo de parentesco com o chimpanzé. Você pode ter fé, você pode achar que eles são parecidinhos. Eu acho que nem pela ciência da parecência a gente é parecido. Dá uma olhada, gente. Olha, ele é inteirinho coberto com pelo. Ele transpira pelos pelos. Nós não transpiramos pelos pelos. A gente transpira pela pele. A gente tem glândulas sudoríparas totalmente diferentes dos chimpanzés. Essa informação é nova e esquisita. O chimpanzé transpira pelo. O chimpanzé... Sabia disso, Júlio? Sabia disso? O sistema de refrigeração nosso é muito mais eficiente. Se você pega um chimpanzé e coloca no sol, ele sofre de estresse térmico. A gente fica na praia, Rio 40 graus, paraíso tropical. A gente transpira. Se você colocar um chimpanzé para correr uma maratona, ele morre de estresse térmico. A gente transpira. O cérebro do chimpanzé, o nosso é 4 vezes maior. O chimpanzé nunca falou sequer uma palavra e nunca falará. Porque nós temos um chip de fala, o Dago, uma região neuronal extremamente bem sofisticada e desenvolvida, que os chimpanzés não têm. O chimpanzé nunca falou nem papai, nem sim mamãe. Chimpanzé, qual é o QI de chimpanzé? Eu acho que essas medidas são... Ele nem consegue sentar na mesa para fazer o teste. Nada contra o chimpanzé. Né? O Ariano Suassuna falou assim, nem se a mãe do Papa me tentar convencer de que eu sou parente de chimpanzé, eu não acredito. Ele pegou um prendedor e falou assim, aperta, abre. Solta, fecha. Olha que coisa sensacional que os humanos fizeram. Chimpanzé nunca faria um prendedor. Nem citarei a 9ª Sinfonia de Beethoven para humilhar os chimpanzés. Ele não consegue nem sequer... Jogar xadrez. Cada um no seu macaco, no seu galho. Né? Não estou querendo, obviamente, humilhar os chimpanzés. Mas a gente é ordens e ordens e ordens e ordens e ordens e ordens de grandeza superior aos chimpanzés. A gente não tem nenhum parentesco com ele. Proteoma, a gente está fazendo um estudo no Mackenzie, a gente é pelo menos 50% diferente em proteínas, que é a base do nosso corpo. A fala e o raciocínio, o chimpanzé nunca falou nem banana, nem sim, nem não. A gente compõe melodias, sinfonias, poesias. Mas me diz uma coisa, que religião você é?
Eu nasci batista, lembra que eu falei para você? Na igreja, junto com a Júlia também nasceu. Sim. Mas agora você quando eu vim para São Paulo, procurei presbiteriano, uma igreja, né? Aí eu achei uma igreja presbiteriana magnífica, sensacional, a igreja presbiteriana de Pinheiro, já faço a propaganda, né, pastor Arival. Mas não cabe mais ninguém lá, tá abarrotado de gente, né, pastor? Ele tá até aumentando o templo. Mas qual é a diferença do presbiteriano pro batista, que eu não entendo? É absolutamente a mesma doutrina. A mesma doutrina. Tem umas tretas teológicas que diferem, né? Eu brinco assim, né? Olha, os cristãos, né, católicos, batistas, presbiterianos, arminianos, algumas tretas. Tudo, né? O que se chama de protestantes. É um grande guarda-chuva. Assim, Por exemplo, né, o batista do presbiteriano. Presbiteriano acho que fomos predestinados a sermos cristãos. O batista acha que a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Tá. Faz uma grande... Eu acho que não, tá? Sei. O católico tem um culto a Maria, que os evangélicos acham que não é certo. O católico tem algumas coisas que eles acham que nós não somos certos também, tá? Sim. Mas o que nos une todos... somos salvos pelo sangue de Cristo que ele derramou na cruz por nós, por mim e por você, pelo Vitor, pela Júlia, por todos nós. E o Darwin era anglicano, isso ou não? Agora eu não vou lembrar, Vitor, mas acho que é anglicano. Devia ser, né? Ele ia à igreja, ele cultuava a Deus e tal. Mas aí ele ficou bravo com Deus, porque Deus não salvou a sua filha. Deus não gosta de barganha, não é? Deus gosta do humilde, que chega assim, Senhor, nem digno sou de levantar os meus olhos, não é? E Deus ouve... Mas, Marcos, me diga uma coisa. Nós estávamos conversando, e a Júlia, sobre dinossauros. Sim. T-Rex vegano. Agora vai ficar sério. Agora vai ficar sério. Agora a parte mais importante desse podcast. Isso. Então, assim, de acordo com a narrativa criacionista, essa quantidade imensa de fósseis fazem referência, então, a criaturas que não foram extintas, não desapareceram há 65 milhões de anos atrás, tal qual é apregoado pela narrativa oficial evolucionista, né, darwinista. Sim. E, inclusive, assim, não tenho os dados aqui, mas assim, as crônicas medievais, e inclusive registros de crônicas até de povos aqui da América do Sul, como os astecas, por exemplo, a atual América Latina, né? Sim. Eles falavam de animais muito semelhantes, faziam a descrição de animais muito semelhantes a isso que nós hoje chamamos de dinossauros, né? Sim. Como é que nós fazemos essa leitura, Marcos? Eu antes achava que o dinossauro nem na arca tinha entrado, viu, Júlia? Depois, quando eu comecei a me interessar sobre dinossauros e estudar sobre dinossauros, que é isso que muita gente não faz, fica achando que o Marcos é louco de acreditar que o T-Rex era vegano e que viveu há poucos anos, foi extinto há poucos anos. E quando eu fui estudar, eu fiquei mais do que convencido. Até 1600 depois de Cristo, sair para caçar um dragão, minha querida, vou sair para caçar um dragão. E ela nem desconfiava que estava enganando, tá? Caramba! 1600. Era uma boa desculpa para você sair à noite. Falava que ia caçar um dragão. 1600 depois de Cristo, na Idade Média, vários e vários relatos e tudo mais. Mas o dado mais impressionante, obviamente... 1600, não te cortando, depois de Cristo. Isso. Agora, aqui na era moderna, século XVII, há 400 anos atrás. O século de Newton. Newton nasceu em 1642. Né? Tinha muito poucos, né? Eles foram se tornando cada vez mais raros de encontrar. Estavam em algumas florestas. Como eu não sei, até pode ser que hoje, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Mas se encontrarem uma aí por aí, eu não vou ficar muito surpreso. E aí, o dado mais impressionante, Vitor e Dago e Júlia, foi quando a Mary Schweitzer, nos Estados Unidos, uma paleontóloga, já tinha vários relatos anteriores, mas ficou famoso com esse relato. Ela foi buscar um osso de T-Rex, não cabia no helicóptero, cortaram o osso de T-Rex. Chegou no laboratório, estava fresco. O quê? O osso de T-Rex estava fresco. Partes não estavam ainda mineralizadas. O osso cheirava mal. Caramba! Aí fizeram a desmineralização, porque parte estava mineralizado, tinha colágeno elástico e plástico. Eu vou fazer assim, né? Elástico e plástico. Todo bom médico sabe que colágeno, poucos dias
fora de um ser vivo já endurece. Estava preservado dentro do osso, mas alguns centenas, milhares de anos, mas 60 milhões, impossível. Raios cósmicos batem na Terra. Aí começaram a cortar tudo quanto é ossinho do registro fóssil. Encontraram mais de 17 tipos de biomoléculas. Você tem estruturas de dinossauros preservado ao nível celular. O cromossomo está lá dentro. Acharam DNA de dinossauro, lipídio de dinossauro, proteína de dinossauro, açúcar de dinossauro. Os dados são assim inquestionáveis, são irrefutáveis. Dinossauros viveram há poucos anos, foram extintos há poucos anos. Isso acaba com essa história evolutiva, né, de que 60 milhões de anos eles foram extintos, viraram galinha, né, viraram pássaro. Toda a narrativa evolucionista cai. Aí o Pirula falou, não, colágeno consegue sobreviver 60 milhões de anos. A gente lançou um novo produto, né, Dago? A gente também não vai perder essa oportunidade. Anti-envelhecimento. O colágeno T-Rex. O selo de garantia do meu grande amigo Pirula. Marcos, eu vou te falar, eu tenho ouvido vozes aqui que a gente vai precisar encerrar. Felizmente acabou. É uma pena, mas a gente pode fazer outra vez também. Claro, a gente sempre convida. Eu tô pertinho aqui. E eu acho que é importante, olha, eu concordo com umas coisas que você falou, discordo de outras. Sim. E eu acho que é isso que é a vida. Eu acho que a gente não precisava discordar, sabe? Ninguém precisava discordar. Não podia ter debate no mundo. Era só todo mundo concordar comigo. É verdade, isso é verdade. O importante é ter essa liberdade, ter o debate de ideias, não falar, não, isso é um absurdo. Sim. Como ontem mesmo eu vi o ministro da Justiça, o comunista de carteirinha, falando, o Augusto Nunes, vocês viram esse vídeo de Augusto Nunes pergunta, mas você é comunista? E ele fala, graças a Deus. Então você aqui não confirma o que você falou. Exatamente. Os 90% lá que nega, mas no fundo tem medo. 90% sabe. 10% nega o que ele sabe. O que ele sabe, exatamente. Então, Marcos Eberlin, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande debate, né, meu? Foi maravilhoso, Marcos. Foi ótimo, foi, né, muito bom, né, Júlia? Foi um prazer. Estreia da Júlia, né, Júlia? Estreia, vai voltar muitas vezes, obrigada, né? Dago. Vai voltar aí. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Marcos? Porque, meu, parabéns pela sua coragem de dizer o que você pensa, né, cara? Tem que ser assim. Numa situação que você podia ser oportunista, falar, não, eu vou mudar um pouquinho para ser aceito. Olha, discordo totalmente do que você falou, mas defenderia até a morte o seu direito de falar. Quem que disse? Voltaire. Júlia. Voltaire. Muito bom. Participação da Júlia Xavier. Muito bom. Voltaire, acertou certíssimo. Eu tenho no meu livro Fomos Planejados essa citação de Voltaire. É assim que temos que fazer, defender até a morte o direito das pessoas expressarem a sua opinião. Até a morte. Eu acho que no Brasil é isso mais ou menos que vai acontecer. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Vitor. Meu caríssimo, eu agradeço. E nós agradecemos também a Bruna Torlai, da Esmeril. Foi através dela que nós pegamos o contato do Marcos. Tá. Esmeril que você colabora. Exatamente. Da outra vez eu esqueci de falar agora. Sim. É um site, né? É uma revista de cultura. Nós falamos sobre cultura, filosofia, etc. Literatura também. Mas olha que massa, que ótimo. E chama ela também para vir. Sim, nós queríamos chamar a Bruna Torlai para estar aqui conosco num próximo OSCast. Isso. Né, Dago? Certamente. E, Júlia, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigada a você, Dago. Até a próxima aí, né? A estrela da Oeste. Né? É isso aí. E Dago, muito obrigado. Gandalf. Muito obrigado a você que assistiu a gente. E toda quarta-feira, 8h30, 20h30, tem um programa novo, tá bom? Ipitaiô Taê para todos vocês. E Kigo Glamugla. E roda a vinheta.